as primeiras mudas de cana, né, por conta desse alto valor do produto no mercado europeu. E foi a atividade que, de início, gente, que foi fundamental para o processo de colonização do Brasil, já que não tinha pedra preciosa. E aí, do nada, eles vão trazer essa cana-de-açúcar, né? Do nada, eles vão implantar cana-de-açúcar sem saber, de nada, sem plantar, mas só que os portugueses, eles já tinham experiência, né, com suas ilhas, na ilha de Cabo Verde, na ilha de São Tomé, que era colonizada por portugueses, e eles já plantavam a cana-de-açúcar, né? E aí, eles viram o quê? Que dava certo, né? Que já tinha essa experiência, e eles trouxeram pessoas especializadas, pessoas que trabalhavam com esse tipo de produto, implantaram. Martim Afonso de Souza fundou o primeiro engenho. Nós falamos também na aula passada que o engenho não é o que nós conhecemos hoje, que é aquele galpão com uma moenda, né, fazendo mel e rapadura, não, alfinim não, né? O engenho era toda a estrutura econômica, social das fazendas. Ia desde a moenda, né, em si, a casa de purgar, a moenda, até a própria lavoura de cana, né? Então, engenho, que era conhecido, quando a gente fala de engenho, né, então vocês sempre têm que lembrar que a questão, quando eles falam de engenho, no início da colonização, é toda a estrutura, desde senzala, a capela, a casa grande, né? Então, tudo isso era um engenho, e foi Martim Afonso de Souza que fundou o primeiro engenho. A atividade econômica, né, a atividade açucareira prosperou, principalmente no Nordeste, na capitania de Pernambuco. Por quê? Por conta do solo, que era fértil, do clima, né, propício para a plantação de cana-de-açúcar quente e úmido, né, e também por conta da facilidade de acesso à Europa. Então, era mais fácil, era mais próximo, né, e de Pernambuco, do litoral pernambucano, para a Europa, do que ir lá em São Paulo, né, na capitania de São Vicente. E também eles tentaram implantar na capitania de São Vicente. Então, a atividade açucareira vai ter destaque no Nordeste, por conta desses fatores. Clima fértil, clima quente e úmido, solo fértil, e a facilidade de acesso da região à Europa. Eu vou compartilhar aqui com vocês o slide, vocês vão me dizer. Está vendo? Vocês estão vendo? Sim, Leite. Eu não vejo mais o chat, não, vocês vão me dizendo. Então, o produto, né, como eu falei, foi a cana-de-açúcar. Para eles desenvolver a economia, eles tinham que buscar capital para financiar a produção, porque era muito caro. Por isso que muitas capitanias não prosperaram. Por quê? Porque fazer a capitania prosperar era um custo muito grande. E tinha muitos capitães que nem vieram aqui, né? Sequer não vieram nem aqui, por conta que não tinha capital para desenvolver as capitanias, para financiar toda a produção açucareira, que foi o produto escolhido pela coroa, né? E conseguir mão de obra adequada para desenvolver o trabalho. Aí a cana-de-açúcar foi o produto escolhido, e alguns pontos que eu falei, por conta do valor que tinha, né, na Europa, o comércio era lucrativo, os portugueses já tinham experiências com o açúcar nas suas possessões atlânticas, nas ilhas de São Tomé, Príncipe, a ilha de Cabo Verde. Então, isso foi tudo articulado para implantar a cana-de-açúcar, né, o cultivo da cana-de-açúcar por Martim Afonso de Souza aqui. Então, Martim Afonso de Souza, quando chegou, já trouxe as primeiras mudas, vindo da Ilha de Madeira, né, e aí se desenvolveu, como eu falei, no Nordeste, por conta desses pontos, né, solo fértil, clima quente e úmido, e Pernambuco, o Nordeste está geograficamente mais próximo da Europa. A produção estava organizada no sistema de plantation. O que seria esse plantation? Seriam organizados na grande mão de obra, na grande propriedade monocultura. Por quê? Porque era só um tipo de cultura,
a cana-de-açúcar escravista, destinada à produção em larga escala, né, e exportadora. Então, a plantation é isso, né? A produção da cana-de-açúcar aqui no Brasil, no início da colonização, foi baseado, o sistema, né, essa produção foi baseada no sistema de plantation. Grande propriedade, né, latifúndios enormes, mão de obra escravista e produção destinada à exportação. Por isso que a produção da cana-de-açúcar, o que se produzia, o açúcar, se produzia destinado ao mercado externo, a se exportar. Os engenhos, como eu falei, os engenhos eram propriedades canavieiras, né, dos senhores mais dinheiro, por quê? Porque implantar um engenho saía muito caro, né, encarecia muito o produto, então, o engenho eram propriedades dos senhores que tinham mais dinheiro. Nos engenhos dessa região, como eu falei, usava-se a mão de obra africana escravizada, então o início da escravização vai ser com a implantação do sistema de cana-de-açúcar aqui no Brasil, né? O engenho, as propriedades canavieiras, era formado de um conjunto de instalações, desde o processamento da cana, o fabrico do açúcar, né, até a casa grande, as senzalas, a casa para os trabalhadores livres, as áreas de floresta, que era para retirar a madeira, né, para queimar para as moendas, a área de pastagem e também a agricultura de subsistência. Por quê? Porque eram muitas pessoas que viviam nos engenhos, e tinha que ter agricultura de milho, arroz, né, produtos para poder sustentar essa população. Até aí, gente, tudo ok? Tá claro? Sim, tudo ok. Pronto. E por isso que eu falei que o custo era elevado, era muito, né, caro. Então, o Brasil, né, utilizou-se toda essa estrutura para iniciar a sua colonização. Sempre que vocês ouvirem, né, falar da economia na América Portuguesa a partir de 1530, vocês vão sempre lembrar dessa questão, né, da grande propriedade escravista e monocultura, cuja produção ela se destinava ao mercado externo, né, da ênfase na plantação de cana-de-açúcar, principalmente no Nordeste, no Recôncavo Baiano, no Pernambuco, né? Então, sempre lembrem disso, certo? Vou passar aqui para frente. Aí, se produzia, né? Toda a instalação estava pronta. As moendas, a casa da caldeira, as casas de pulgar, então, tudo estava pronto. E aí, como é que se fazia a produção e a comercialização da cana-de-açúcar, né? Como era a produção nos engenhos? Nos engenhos, a moenda era o local onde se esmagava a cana, moía a cana, né? Tirava o caldo, que era a garapa, como eu sei que vocês já viram, já foram muito engenho, geralmente quando tá moendo lá nas vazantas a gente vai. Então, tirava o caldo, né? E havia engenhos, então quem era que moía? Se não tinha, hoje em dia utiliza-se a energia elétrica, né, para moer, tirar o caldo, para fazer tudo isso. Se não tinha energia elétrica, o que é que eles faziam? Existia dois tipos de engenho, o movido a água, né, e o movido por tração animal, bois e cavalos. Então, os que se utilizava animal eram os mais comuns, era mais fácil pegar um boi, né, e fazer eles moer, né, rodar para moer, fazer a moenda, fazer o maquinário se mover. Já tinha uns que eram o movido à água, né, só que esse daí era mais dependioso. Por quê? Porque nem todo engenho era, nem toda estrutura era instalado próximo a um rio, né? E sem contar que
geralmente se passasse por um período de seca, né? E a irregularidade da água não já ia depender dessa produção. Então, os engenhos utilizavam-se mais a tração animal. Né? Aí, o que é que eles faziam? Pegavam o caldo, né, que se extraía nas moendas, aí despejavam nos tachos, nas vasilhas, que era feito de cobre, né, aí levava para a casa das caldeiras, que era onde ia cozinhar. Aí cozinhava aquele caldo, né, aí, quando estava bem cozinhado, já duro, já no ponto que hoje a gente conhece de rapadura, né, aí eles levavam para a casa de purgar, que era onde se completava todo o beneficiamento, tirava as sujeiras, as impurezas, aqueles pozinhos, né, do açúcar, as cores pretas, era feito na casa de purgar. Aí eles iam branquear o açúcar. Né? Imagina aí, o açúcar da cor da rapadura. Aí eles iam branquear o açúcar. E como é que eles branqueavam o açúcar? Eles usavam barro, né, para branquear o açúcar. Eu até coloquei aqui, cadê? Eles pegavam, né, colocavam tá vendo essas forminhas aqui? Pegavam o mel, o melaço, né, aí perfuravam as formas, né, faziam uns buraquinhos embaixo, né, que era para purgar. Aí, quando estava mais duro, batia o açúcar na parte de cima, né, para descer, aí botava um barro em cima. Aplicava água em cima do barro. E aí fazia tipo uma espécie de filtro, de filtragem. Né? E aí, com isso, eles cristalizavam o açúcar. E separavam, como fosse uns pão, dependendo da forma, né? Assim, então, as formas, coloquei até aqui, retirei essa imagem bastante interessante, e aí eles retiravam, como fosse os gumos de açúcar, né? E separava, e batia para encaixotar, para exportar. Então, o açúcar era refinado, sim. Porque, assim, do nada, quando se extraía, levava lá para casa de purgar, saía da cor de rapadura. Então, eles usavam essa técnica, que era a técnica de refinar o açúcar usando barro. Depois, quando eles encaixotavam, aí enviavam para Lisboa, de lá, né, de Portugal. Aí era exportado para Antuérpia, né, e depois, nessa região de Flandres, aí eles comercializavam o produto para toda a Europa. Né. Depois, quando os holandeses vão vir para o Brasil, interessada, o Brasil holandês, que a gente vai ver também, não sei se vai dar tempo hoje, mas a gente vai ver, interessado nos altos lucros, né, da cana-de-açúcar, aí os comerciantes, ao invés de ser os comerciantes da região de Flandres, vai ser os comerciantes holandeses que vão distribuir o produto para a Europa. Né? Eu coloquei a questão, né, que o melaço, bem direitinho com relação a essa imagem aqui, o que eles faziam para branquear o açúcar. E aí, gente, tudo ok até aí? Podemos passar para frente? E aí, nós sabemos, né, que a lavoura canavieira era o principal setor da economia colonial, como nós falamos agora, né, a cana-de-açúcar, mas no Brasil também, durante esse período, se produziu outros gêneros de subsistência, né? O sistema de plantation não representou a única forma de organização econômica da América Portuguesa, não. Então, produtos como fumo, aguardente, cana, algodão, castanha do Pará, rapadura, cacau, farinha, couro, também foram produtos que colaboraram para a economia da América Portuguesa. Eles usavam, né, tanto para exportar esses produtos, como para o próprio mercado interno. E eram produtos, gente, que exigiam pouco investimento. Né? Era diferente do açúcar. Então, extrair esses produtos e enviar para a Europa e também para o próprio interior da colônia, era um investimento pequenininho, diferente do açúcar. Né? E aí,
eu até coloquei no livro de vocês, está na página 47, alguns pontos, né, alguns produtos que eles utilizavam e qual era o destino. Por exemplo, tabaco, fumo, né? Eles começaram, eles usavam, não sei se vocês já ouviram falar aqui, o tabaco é uma planta, né, uma planta indígena, que era que foi utilizada pelos indígenas aqui na América, e eles usavam o fumo, o tabaco, para fazer alguns rituais. Né? E aí os portugueses começaram a ver e a utilizar também. Então, foi um produto que teve grande aceitação no território colonial por conta dos colonos, por parte dos colonos que vinham de Portugal. No século XVII, para vocês terem uma ideia, o tabaco, né, já era o segundo colocado dos produtos exportados aqui do Brasil. Imagina aí. Além, a cana-de-açúcar era a primeira, o tabaco era o segundo. Aí o que eles faziam? Eles faziam uma divisão. O fumo, né, de primeira e segunda qualidade era exportado, eles levavam, né, vendia para a Europa. Já o fumo de terceira qualidade, o mais fraco, eles usavam, como tinha grande aceitação, eles usavam de moeda. O que eles faziam? Trocavam fumo por traficantes, né, por escravo. Eles trocavam com os traficantes. Então, como o fumo tinha grande aceitação, um alto valor comercial, eles pegavam os primeiros e os segundos, enviavam para a Europa para ser exportado, comercializado, e o de terceira qualidade, como eles precisavam de escravo para trabalhar nos engenhos, trocavam o fumo por escravo, né, escravo na África. Então, a lavoura canavieira, né, gerava alto lucro, mas também a produção de fumo também foi uma das produções que também ajudou muito na economia colonial até o século XVII, né? E também até na produção de ouro, nas minas de ouro também. Aí Bahia, Sergipe, Espírito Santo, São Paulo, Minas Gerais também, além de se investir nos engenhos, também se investia na produção de tabaco, de fumo. Tá aí, ok? Meninos, estão escutando? Ok. Pronto, eu não estou vendo mais vocês, não. O algodão, né? Também era um produto conhecido pelos indígenas e no início da colonização era utilizado apenas para o consumo interno, para a fabricação, né, de roupas. Já na segunda metade do século XVIII, já durante a mineração, né, o algodão ela passou a ser exportado em grandes volumes para a Europa, principalmente durante a Guerra da Independência dos Estados Unidos, né, que as 13 colônias eram uma das maiores exportadoras de algodão, e aí com as guerras de independência dos Estados Unidos, as exportações vão cair, e aí vai ser uma oportunidade para a coroa portuguesa investir nessa produção de algodão e exportar, principalmente, né, para a América, para os Estados Unidos, né, já independentes, e também para a Europa. Depois, quando se estabiliza a situação dos Estados Unidos, aí eles vão continuar, né, retornar sua produção. Mas até então, o Brasil, a coroa portuguesa, né, tendo como base a sua colônia aqui no Brasil, vai exportar o algodão. Outros produtos também vão ser utilizados na colônia e vão ser utilizados como fonte de economia. Por exemplo, tocinho, charque, trigo, milho, feijão, né? Farinha de mandioca. Então, todas essas mercadorias vão ser produzidas na colônia. Muitos para o consumo interno, mas muitos também para o mercado externo. No Brasil, durante os primeiros anos da colonização, a falta de alimentos. Por quê? Porque muitas lavouras, muitas propriedades vão se destinar apenas a produzir cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar.
Então, essa falta de alimento e o alto preço, porque tinha que se importar, vão levar alguns lavradores, os pequenos lavradores, a se dedicar à plantação de mandioca, de milho, de feijão, né? E vão produzir alimentos destinados à venda, né? Tanto para a população dos engenhos, quanto para as cidades que já estavam surgindo naquela época, né? Então, alguns produtos vão ser destinados ao mercado interno, por exemplo, o feijão, o aguardente, o toucinho, o charque, né, a carne fresca, mas outros também vão ser importados. Vinagre, azeite, né, eles vão começar a importar, porque eles não tinham aqui na colônia. Então, eles produzem o que dá para produzir e importam o que não dá para produzir aqui, como o vinagre, o azeite, o vinho, o bacalhau que vinha de Portugal, a pimenta do reino, as especiarias. Então, eles são os produtos que eles produziam internamente e que eles importavam, porque não dava para produzir aqui dentro da própria colônia, né? E existiam também, né, as drogas do sertão. Vocês já ouviram falar nas drogas do sertão? O que seriam essas drogas do sertão? Essas drogas do sertão, gente, quando os portugueses chegaram aqui, né, em 1500, e aí estavam mais interessados nas especiarias do que próprio colonizar o território brasileiro, aí eles fizeram apenas expedições de reconhecimento do território. Aí nós vimos que holandeses, que franceses, que ingleses queriam ocupar o território, porque tinha que ocupar para dizer que era seu, né? E o que foi que aconteceu, né? Quando foi em 1530 que Martim Afonso de Souza veio aqui para o Brasil, aí ficou mais no litoral, né? Aí o que foi que os holandeses, os franceses e os ingleses fizeram? Desistiram? De jeito nenhum. Foram, né, para o norte do Brasil. Então, eles viram que os portugueses estavam mais interessados no litoral, principalmente no litoral do Nordeste, até a região de São Paulo, né, da capitania de São Vicente. E aí, eles foram para onde? Para o norte do Brasil, para a região norte, né? E aí, ficaram lá. Só que os portugueses souberam que eles estavam lá e começaram essa guerra de expulsão desses corsários. Alguns fortes, o Forte de Belém, né, no Pará, para ajudar na expulsão, né? De início, a coroa portuguesa, para expulsar esses invasores, elas fundaram, né, tinha fundado o primeiro núcleo urbano, que era o de São Vicente, foi a cidade de São Paulo. Mas para efetivar essa ocupação, eles criaram o estado do Maranhão, né, e do Grão-Pará, que era como se fossem colônias ligadas à própria coroa, como se fossem independentes, para ver se eles expulsavam esses invasores, né? E o que foi que aconteceu? O solo na região amazônica era como se não fosse muito fértil, não era muito fértil. E aí, nessa época, quero que vocês entendam que eles tentaram expulsar, né? Aí viram que o solo na região amazônica não era fértil, aí não dava para plantar a cana-de-açúcar. Aí foi esse período, os holandeses eram muito espertos, viram que os franceses, que os ingleses estavam tentando tomar o norte da região, né, o norte do Brasil, aí começou a querer dominar a plantação de cana-de-açúcar no Pernambuco, né? Fundaram o Brasil holandês, que nós vamos já ver, e aí os portugueses fizeram sem saber o que fazer, né? Assim, ou eu vou defender o norte do Brasil, que estava sendo invadido por franceses, ingleses e também holandeses, ou eu vou defender Pernambuco, né? Mas Pernambuco dava mais lucro para a coroa, era o centro econômico, era a produção de cana-de-açúcar, né? E aí, a ocupação holandesa em Pernambuco levou Portugal a perder o interesse pela região norte, né? E que permaneceu separada do Brasil, o estado do Grão-Pará e do Maranhão, como fosse separado do Brasil, estava mais interessado na produção de cana-de-açúcar. Então, até mais ou menos o final do século XVIII,
né, a região norte, o estado do Maranhão e do Grão-Pará permaneceu como se fosse separado do Brasil, e Portugal nem se interessou, né? E aí, os colonos que eles tinham mandado para lá, para poder fundar essas duas colônias, né, separadas do restante do Brasil, passavam por dificuldade, né? E aí, para organizar, para sobreviver, as famílias do estado do Maranhão e do Grão-Pará começou, né, a extrair, conheceram as drogas do sertão. Eles plantavam para sobreviver, né, mas foram nessas expedições, quando eles foram colocados para lá, para poder defender o território do Maranhão e do Grão-Pará, eles começaram a conhecer, eles conheceram as drogas do sertão. Que seriam essas drogas do sertão? Seriam o cacau, né, o cravo, o guaraná, o urucum, que é o que a gente faz o coloral, né? A baunilha, canela, algumas ervas medicinais, né, ervas aromáticas. Então, tudo isso, eles, nas expedições, os colonos chegaram lá, imagina aí, você colocar, vindo de Portugal, os portugueses colocar vocês, fundarem, né, 2 estados, o estado do Maranhão e do Grão-Pará, e botar você lá, tudo, sem saber o que fazer. Aí eles vão plantar para subsistência e vão, nas expedições para o interior, vão descobrir essas drogas do sertão, essas ervas, esses produtos, né? E aí, esses produtos, quando eles levavam, ia para a Europa e começaram a exportar. E esses produtos passaram, né, a ser muito apreciadas na Europa. E se tornou também a base econômica da Amazônia durante muito tempo. A base econômica, a economia da Amazônia era o extrativismo desses produtos, dessas drogas do sertão. Se utilizava o trabalho indígena, que se usava no regime de escravidão para extrair esses produtos. Então, as drogas do sertão foi isso. Como foi que os portugueses descobriram? Quando os holandeses, os ingleses e os franceses, né, foram para o norte do Brasil, né, e os portugueses, temendo que eles tomassem de conta do norte do Brasil, criaram os 2 estados, o estado do Maranhão e do Grão-Pará, né, trouxeram colonos, era como se fossem 2 estados ligados diretamente a Lisboa, nem passasse pelos os governadores gerais, nada, né, e os colonos não tinham como plantar, porque o solo não era rico, não era fértil. Os portugueses sumiram para defender o Brasil, colônia da invasão holandesa, né, em Pernambuco. E aí, os colonos começaram nas expedições, entrar e conseguiram descobrir essas ervas, que eram chamadas de drogas do sertão, que passou a ser a base econômica da Amazônia durante muito tempo. O extrativismo desses produtos era a base econômica da Amazônia. Até aí, gente, tudo ok? Tudo, Lady. Vocês estão dormindo? Outra coisa que eu até não falei, mas aí eu vou até acrescentar aí, a questão da pecuária, né? No início do século XVIII, mais ou menos, né, a coroa portuguesa, ela proibia a criação de gado. Por que ela proibiu a criação de gado? Nós sabemos que toda a colonização era no litoral, né? Baseado na plantação de cana-de-açúcar, nos engenhos. O açúcar era o produto chefe, era o carro-chefe da economia da América Portuguesa. E aí, o que foi que aconteceu? O que era que estava acontecendo? Os animais eram usados para tração nos engenhos. Né? E nós sabemos que gado, né, procria. Então, estava aumentando o gado. E o que era que estava acontecendo? O gado estava invadindo as lavouras de cana. Né? Então, os animais entravam nas plantações de cana-de-açúcar e acabavam com tudo, comia tudo. E, para garantir maior espaço na produção de cana, a coroa portuguesa proibiu a criação de gado numa faixa de 80 quilômetros da costa para o interior. Então, media-se do litoral
até 80 quilômetros que você podia criar gado, para evitar que eles invadissem o espaço da produção de cana, né? E isso favoreceu o quê? O que nós chamamos de desbravamento do Grande Sertão, que até então era só o litoral, eles se dedicavam mais ao litoral. Então, eles partiram para o Rio São Francisco, né, o estado do Piauí, Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, né, eles vão ser colonizados, mas com esse desbravamento, a incursão para o interior, para a criação de animais, para desenvolver a pecuária. E esse gado, o produto que era extraído da pecuária, o que eles faziam? Como é que eles desenvolveram a economia nesses sertões, a pecuária nesses sertões? O gado, né, inicialmente, era vendido vivo nos centros comerciais do Nordeste, né? Aí vendia-se o leite, né? Os que era vendido os donos, que às vezes tinham que matar o gado para... Outros desenvolviam já morto, né? Os produtos do gado morto, como o couro, a carne, o leite. O couro eles usavam na confecção de vestimentas, né? Nos calçados de couro. Os gados também, eles vendiam, como não podia mais criar gado dentro da produção canavieira, eles vendiam o gado para os engenhos, né? Transportavam o gado para moer nos engenhos. Gente comprava gado para... até para transportar pessoas, né, transportar carta. Então, a pecuária também se desenvolveu nesse período. Então, concomitantemente com a lavoura de cana-de-açúcar, existiu essa produção de tabaco, de algodão, de outros produtos internos, a extração da droga do sertão e também a pecuária, né? No sul da colônia, o gado foi destinado à produção de charque, principalmente na região sul, né? E na região Nordeste, além da carne seca, da carne de charque, né, da carne de sol, a carne de sol, que a gente come hoje, que é tão cara, né, foi inventada pelos portugueses, né, pelos brasileiros em si, durante o desenvolvimento da pecuária aqui no Nordeste, porque era muito sol e eles tinham sal, né, extraído da água do mar. Só que a carne se estragava rapidinho. Aí o que eles faziam? Salgava a carne, né, e botavam no sol para secar, que é o que nós chamamos de carne de sol e também o charque, né? Aí tudo isso foi desenvolvido durante os primeiros anos da colonização, até meados do século XVII, quando as pessoas, quando os bandeirões vão descobrir o ouro, e as pessoas vão vir sair tudo quanto é lugar para a região das Minas Gerais para descobrir o ouro. Certo? Eu preparei um outro material para a gente falar da União Ibérica e da invasão holandesa no Brasil. Eu até separei porque eu achei que o assunto era grande, que não dava tempo. Parece que eu adivinhei. Como já são 9h53, não vai dar tempo. A gente